Olá, pessoal! Aqui é a professora Tatiana Reis, de Matemática. Vamos continuar aprendendo sobre as operações com radicais. Na aula anterior, nós vimos sobre adição e subtração com radicais. E aí, nós vimos que os radicais, eles têm que ser obrigatoriamente semelhantes para a gente poder somar e subtrair os radicais. Então, tem que ter radicais semelhantes. E depois que eu tenho radicais semelhantes, como que a gente procede? A gente conserva o radical e vai operar os coeficientes. Como assim operar os coeficientes, professora? Eu vou somar, se for mais, e vou subtrair, se for menos. Eu vou realizar a operação. Por isso, opero coeficientes, que é a quantidade de cada raiz, que é o número que fica de frente com o radical. Certo? Agora, nós vamos ver a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essa tabelinha, gente, ela traz as 6 operações com radicais de forma bem resumida. Então, vamos lá, ó. Multiplicação e divisão. Como que a gente procede na multiplicação e divisão de radicais? Aqui, nós temos que ter radicais com índices iguais. Isso é obrigatório para eu poder fazer multiplicação e divisão. Então tem que ter o mesmo índice. E aí, como é que a gente faz quando a gente tem o mesmo índice para multiplicar e para dividir? A gente vai conservar o índice do radical e vai operar. Operar o quê? Coeficiente com coeficiente, radicando com radicando. Coeficiente é o fator externo do radicando e radicando é o fator interno ao radical. Certo, gente? Então, conservo o índice e faço o coeficiente com coeficiente, radicando com radicando. Isso eu só posso fazer se eu tiver radicais com índices iguais. E a potenciação? Quando eu tiver um radical elevado à potência, elevado a um expoente, como que eu vou proceder? O expoente, ele vai valer para o coeficiente e para o radicando. O radicando é aquele que fica dentro do radical, não é mesmo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o índice não vai mudar, ele não vai sofrer alteração na potenciação. O índice, professor, ele vai sofrer alteração em algum momento? Sim, gente, ele vai sofrer alteração aqui na radiciação, que é o caso quando a gente tiver raiz, raiz cúbica de raiz quadrada. Como que a gente vai fazer para tornar isso um único radical? Nós vamos multiplicar os índices. Então, eu multiplico os índices e, com isso, eu conservo o que tiver dentro do radical. Então, agora, vamos para os exercícios para a gente treinar. Multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Conserva-se o índice comum. Eu não falei lá na outra tabela que tem que ter o mesmo índice para a gente fazer multiplicação e divisão? Então, radicais de mesmo índice, conservam o índice e multiplicam-se ou dividem-se os radicandos. Exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Falei o contrário, né, gente? Aqui eu vou conservar o radical com o mesmo índice. Então, aqui vai continuar sendo raiz quadrada. E vou fazer 3 vezes 2. Você já pode fazer direto, ó, eu posso multiplicar o de dentro com de dentro, radicando com radicando, certo? Aqui, raiz cúbica, que é raiz cúbica, então vai continuar sendo raiz cúbica, e aí eu vou fazer 5 vezes 2, que dá 10. Aqui é raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, eu continuo com a raiz quadrada, porque na multiplicação eu conservo o índice, ou seja, eu conservo o radical com o índice e multiplico o que tiver dentro do radical. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Gente, lá atrás nós vimos uma das propriedades da radiciação que a gente pode pegar e separar, igual aqui, ó, eu poderia ter feito essa volta, ó, separar em raiz de 3 e raiz de 2. Então, tanto faz eu juntar no mesmo radical para poder multiplicar, ou eu separar, tá? Alguns exercícios a gente precisa separar, tá? Vamos lá, então. Agora aqui eu tenho coeficiente e tenho radicando.
O radical tem o mesmo índice porque os dois são raízes quadradas. Então, peraí, como é que eu vou fazer aqui, professora? Eu faço coeficiente com coeficiente, 3 vezes 5, 15. E conservo o radical com o índice, e 2 vezes 3, que é 6. Então, a multiplicação e a divisão é bem tranquila. Continuando. Aqui, eu só tenho do lado de fora. Então, aqui é raiz quadrada vai continuar sendo raiz quadrada. 30 dividido por 6, 5. Então, pronto, raiz quadrada de 5 é o resultado. Agora aqui, raiz quinta, raiz quinta, raiz quinta. Então, vai continuar sendo raiz quinta. Agora, eu vou colocar isso tudo no mesmo radical. Como é que vai ficar? A ao quadrado, e aqui tem um A com expoente 1. Como vai multiplicar, eu posso somar os expoentes quando eu tenho a mesma base. O B já tem base diferente, então eu só vou copiar. E aí vai ficar raiz quinta de A ao cubo vezes B ao cubo. O que eram 3 radicais multiplicando, eu pude transformar em um único radical. Agora aqui, raiz quarta de 5 vezes 2, 10. Letra H. Eu tenho coeficiente e tenho radicando nessa divisão. Na divisão, como que a gente faz, gente? A gente conserva o índice, que é comum, que repete num radical e no outro, que tem que repetir obrigatoriamente, e divido os radicandos e também divido, gente, os coeficientes, tá bom? Então, aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2, é o coeficiente com coeficiente, eu copio o radical com o índice, 10 dividido por 5, 2. Aqui o resultado deu exato. Se o resultado não der exato, ou você pode representar na forma de fração, ou na forma de número decimal. Letra I. 3A, aqui não tem nada de fora, então é vezes, aqui tem um 1, então é vezes 1, vai continuar 3A. Aqui eu vou multiplicar, ó. Raiz quadrada, então vai continuar sendo raiz quadrada. 2 vezes 18 dá 36. E aqui é A ao quadrado. E aí, pessoal, aqui dá pra gente tirar da raiz, porque a raiz quadrada de 36, ela não é 6, então o 6 sai da raiz. E aqui esse A também não sai da raiz. Aqui, então, eu poderia escrever 3 vezes 6, 18, A vezes A. Aqui é expoente 1, aqui é expoente 1, 1 mais 1, 2. Então, fica 18A ao quadrado essa daqui. Letra J. Raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Bom, é divisão. Na divisão, eu tenho que ter radical com o mesmo índice. Eu tenho radical com o mesmo índice. Então, eu conservo o radical com o mesmo índice e divido 10 dividido por 5, que dá 2. Continuando agora, na multiplicação e divisão de radicais, nós vimos quando os radicais têm o mesmo índice. Agora, veremos quando os radicais eles têm índices diferentes. Quando eles tiverem índices diferentes, pessoal, nós vamos ter que transformar esses radicais em radicais equivalentes e que tenham o mesmo índice. Eu já ensinei isso em vídeos anteriores e também está lá na nossa apostila, na página 14. Então, neste caso, é necessário reduzi-los ao mesmo índice para depois se efetuar a multiplicação ou a divisão. Exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Desse jeito aqui, não tem jeito de eu realizar a multiplicação. Então, eu vou transformar isso daqui, esse radical, nesse radical equivalente e esse radical nesse radical equivalente de cá. E aí, quando eu fiz essa transformação, eu consegui transformar eles em radicais que têm o mesmo índice. E com isso, eu consigo fazer 2 radicais ficarem dentro de um radical só. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que transformar eles para o mesmo índice. E aí, depois eu resolvo a continha, ó. Tá, o que é o mais difícil aqui? O mais difícil, gente, é você achar esses radicais equivalentes. Então, vamos lá aqui no exemplo, ó. Como que a gente faz? Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 3. Então, eu vou ter que fazer o MMC entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3, eu já sei que é 6. Então, aqui eu vou ter que escrever com radical 6, esse, e esse daqui com índice 6, gente. E esse daqui com índice 6, ó. Tá, mas quando eu mudo o índice, eu tenho que mudar o expoente. Aqui o expoente era 1.
Aqui o expoente era 1 também. Ó, o 2, para ele virar 6, eu não multiplico por 3, então a mesma coisa eu faço com esse expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3, 3. E aqui? O 3, para ele virar 6, o que que eu faço? Não multiplico por 2? Então, a mesma coisa eu vou fazer com esse expoente 1 aqui. Então, o 3, ele vai ficar com o expoente 2. E aí, agora que eu tenho uma multiplicação de radicais com o mesmo índice, eu posso colocar eles dentro de um mesmo índice. Ó. Então, vai ficar raiz sexta de 2 ao cubo é 8, vezes 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai ficar raiz sexta de 72. O que eram 2 radicais multiplicando, eu aprendi como transformar eles em um único radical. Próximo exemplo. Letra B. Aqui, eu tenho índice 2. Então, eu tenho que calcular o MMC entre 2 e 7. Gente, o 2 é primo, o 7 é primo. Então, eu não preciso nem fazer esse MMC. Eu já sei que o MMC vai ser a multiplicação dos dois. 2 vezes 7, 14. Então, aqui, eu vou transformar os dois radicais para índice 14. Ó. Agora, o 2, para ele virar 14, eu não multiplico por 7. Se eu multiplico por 7 o índice daqui para cá para virar 14, eu tenho que multiplicar esse expoente aqui, que é 1, por 7. Então, aqui, esse radical é o mesmo desse radical com roupa diferente. Agora, aqui, 7 para virar 14. 7 para virar 14, eu não multiplico por 2. Então, eu tenho que pegar esse 3 e multiplicar ele por 2. Então, vai ficar 6. E aí, eu consigo, agora que eu tenho o mesmo índice, escrever esses radicais dentro do mesmo radical. Ó, vai ficar A elevado a... Como aqui tem a mesma base e eles vão multiplicar, a multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui vai dar 13. Então, essa multiplicação é igual a essa, que é igual a esse único radical. Continuando, MMC entre 5 e 10. Eu sei, gente, que o 10 é um MMC, porque eu posso olhar para o maior. Se o maior der para dividir por todos os outros, é porque ele é um MMC. Então, aqui dá por 5, por 2, né? Dá 5 e 5, por 5 dá 1 e 1. Então, o MMC é 10. Então, aqui eu vou escrever um radical com índice 10, vezes outro radical com índice 10, que é esse daqui, e aqui B. Agora que eu transformei aqui, ó, o 5 não virou 10? Se eu transformei o 5, eu multipliquei por 2. Então, eu tenho que multiplicar esse expoente também por 2, aqui vai ficar 6. Aqui é 10, aqui é 10. Mudou o índice? Não. Se não mudou o índice, também não muda o expoente. Então, vai ficar raiz décima de... Aqui é B, aqui é B. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 6 mais 1, 7. Letra D. Eu já posso multiplicar o que tá de fora. O que tá de fora vai dar 60. Agora, para eu multiplicar o que tá dentro, gente, a gente vai ter que achar primeiro os radicais equivalentes, tá? Então, aqui, como é que vai ficar, ó? Aqui o índice é 4, aqui o índice é 2. MMC entre 4 e 2 é 4. Se o MMC entre 4 e 2 é 4, aqui não mudou. Então, aqui dentro desse radical não vai mudar também. E dentro desse radical vai mudar? Sim, porque o que era índice 2 se transformou em índice 4. Para o 2 virar 4, eu não multiplico por 2. Então, eu pego o expoente 1 aqui e multiplico ele por 2. Então, esse 2 vai ficar elevado ao quadrado. E aí, aqui vai ficar 60, raiz. Agora, eu posso escrever como um radical só, ó. Aqui é a mesma base, não é? Então, eu já posso juntar, não vai ficar 2 ao cubo? 2 ao cubo dá para resolver, então vai ficar raiz 60, raiz quarta de 8, que é o resultado de 2 ao cubo. Próxima, aqui, 15 vezes raiz vezes a raiz. Aqui, eles têm índices diferentes. Então, para eu multiplicar esse radicando com esse, eu tenho que transformar para o mesmo índice. Aqui é índice 2 e aqui é índice 3. O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, tá. Agora, eu tenho que ver como é que vai modificar o expoente do radicando. Aqui é 2, virou 6. Eu não multipliquei por 3? Então, aqui que eu tenho o expoente 1, eu vou multiplicar esse expoente por 3, ó. 1 vezes 3, 3. Aqui também o expoente é 1. Só que aqui, o 3 para ele virar 6, eu não multiplico por 2. Então, eu multipliquei esse expoente por 2, aqui vai ficar 2.
E aí, então, eu agora posso escrever na forma de um único radical com o índice 6. Aqui, como eu vou multiplicar esse A ao cubo por esse A ao quadrado, e eles é uma multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar 5. Então, 15 raiz sexta de A à quinta. Agora, letra F. Aqui na letra F, eu tenho que aqui é índice 2, aqui é índice 4. Então, peraí, vai ficar... Eu vou transformar em radicais equivalentes. MMC entre 2 e 4 é 4. Por que é 4, professora? Gente, vem aqui e faz a continha por que é 4, tá? E aí, aqui, pessoal, ó, o 2, para ele virar 4, eu não multiplico por 2. Então, eu vou pegar o expoente do 5, que é 1, porque não tá escrito, e vou multiplicar por 2. Vai ficar 2. Aqui é 4, aqui é 4. Vai mudar dentro? Não. Aqui é uma divisão, ó, cuidado. Então, agora eu posso fazer a minha divisão. Eu vou conservar o radical com o mesmo índice, não é? E vou dividir 5 ao quadrado dividido por 5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Quando é expoente 1, não precisa escrever. Agora, vamos para a potenciação de radicais. Potenciação de radicais. Eleva-se um radical a uma potência, elevando-se o radicando a essa potência. Mas não é só o radicando, gente, é o coeficiente também. Coeficiente é aquele número que fica, que é o fator externo do radical, tá? Se houver coeficiente dentro do parênteses dessa potência, ele também vai ganhar o expoente. Então, vamos lá. Aqui, como é que vai ficar? Olha que simples, gente. Aqui o expoente do 5 não é 1, porque não tem. Então, vai ficar raiz cúbica de 5. Aí, aqui vai ficar potência de potência. Potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. 1 vezes 2, 2. Esse expoente, ele vale somente para quem tá aqui dentro do radical. Então, se é 5 com expoente 1, vai ficar 5 com expoente 2, porque 2 vezes 1, 2. Aqui vai ficar raiz sétima, observa só que eu tô conservando o índice, eu não modifico o índice. Aqui é expoente 1, então vai ficar A elevado à quinta. Depois aqui vai ficar raiz quinta de 2. Aqui eu já tenho expoente, eu vou ganhar outro expoente, então vai ser potência de potência. Multiplica os expoentes, 2 vezes 2, 4. Aqui, um exercício resolvido. Raiz quadrada de A elevado ao cubo vai ser igual a raiz de A ao cubo, ó. Esse expoente aqui, ó, era 1. 1 vezes 3, 3. E aí, ele optou por separar. Pode separar, gente? Pode, porque 2 mais 1, porque como é multiplicação, ó, eu posso separar e aí fica facinho, ó. Um A sai, que é esse daqui, e um A fica dentro do radical. Aqui, raiz quadrada de A elevado à quinta. Então, vai ficar raiz quadrada de A à quinta. Se eu quiser separar, eu posso? Posso separar. Posso fazer assim, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado, vezes raiz quadrada de A ao quadrado, vezes raiz quadrada de A. De tal forma que quando eu somar, ó, 2 mais 2 mais 1 dá 5. E aí, o que eu observo? Esse A sai, por quê? Porque paga para sair. Lembra da regrinha da boate? O número só vai sair do radical se ele tiver um expoente que paga o índice. Então, aqui, ó, o A ele vai sair 2 vezes. Então, ele vai sair com o expoente 2 e vai ficar um A preso dentro do radical. Aqui vai ficar raiz quadrada de M, a décima. Aqui, gente, quantas vezes o 10 paga para sair? O preço não é 2? 10 dividido por 2, 5. Então, o M, ele paga para sair 5 vezes. Então, sai M à quinta. Aqui, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado. Então, aqui vai ficar A. Por quê? Porque o A, ele não paga uma vez para sair, então, ele sai A com expoente 1. Expoente 1 não precisa escrever. Aqui eu tenho 3A. 3A, então, quando eu for elevar ao quadrado esse radicando, o 3 ele vai ganhar expoente, o A vai ganhar expoente, raiz quadrada de 9 é 3, e o A também vai pagar para sair. Aqui, como é que vai ficar esse? Vai ficar raiz cúbica de, ó, 5 ao cubo,
vezes b ao cubo. O 5 paga para sair da raiz cúbica e o b também paga para sair da raiz cúbica. Os dois, uma vez só, então o expoente é 1, não precisa escrever. Continuando, raiz quadrada de m elevado a 3 vezes 8, 24. 24, peraí, aqui o preço não é 2? Para esse m sair da raiz, ele consegue sair quantas vezes? 12 vezes. Aqui, letra L, raiz de 2 elevado a 6 vezes 3, 18. Então, esse 2, ele sai quantas vezes da raiz quadrada? 9. E 2 à nona é 512. Agora aqui, raiz de x à sétima. Se quiser separar, gente, para ficar mais fácil, pode, mas não precisa se você já aprendeu, tá? Aqui eu posso escrever assim, não posso? Ó. Aqui, esse x à sexta, ele paga o x para sair 3 vezes, porque o preço é 2. 6 dividido por 2, 3. E esse x aqui, ele não paga para sair, então ele fica preso na raiz. Agora, 3 exemplos diferenciados daqueles que a gente tem na apostila de potenciação de radicais. Aqui, nós temos o coeficiente, tem um radical, os dois estão dentro do parênteses, e esse expoente está em cima do parênteses. Então, como é que eu resolvo esse caso aqui? Como aqui é uma multiplicação, gente, esse expoente, ele vale tanto para o coeficiente quanto para o radicando. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes... Copio o radical, o índice não muda quando a gente tem potenciação. E o 3, aqui ele não tem expoente 1, então 1 vezes 2 vai ficar 2. E aí, aqui a gente vai calcular, ó, 4 raiz quadrada de 9. Mas espera aí, aqui, professor, o 3 paga para sair, que é a mesma coisa de eu pensar que raiz de 9 é igual a 3. Então, isso daqui dá 12. Nem precisava ter feito essa parte aqui, gente, ó, já podia ter pulado direto para fora e multiplicado com 4, tá bom? Agora, outro exemplo, olha só, um exemplo agora com sinal de menos. Ó, o sinal de menos, aqui o expoente, ele não é par, expoente par, a resposta sempre é positiva. Esse expoente vale para o 3 e vale para o radicando, que é o 5. Então, vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes... Esse 5 não paga para sair do radical, então ele sai vezes 5, vai dar 45. Agora, último, aqui. Esse expoente, ele não é um expoente ímpar. Expoente ímpar conserva o sinal da base, ó. Menos, aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, e raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. E aí, vai ficar menos 2 ao cubo é 8. Aqui, esse 7, gente, eu não posso escrever como sendo 7 ao quadrado vezes 7 com expoente 1. Então, aqui, um 7 paga para sair e o outro 7 fica preso na raiz quadrada. Então, o que vai me dar um resultado de 8 vezes 7, 56, raiz de 7. Agora, vamos para a nossa última operação com radicais. Radiciação de radicais. Como que a gente procede? Conserva-se o radicando e multiplicam-se os índices dos radicais entre si. Então, agora, o índice, ele vai mudar. Quem é que vai conservar? É o radicando. Raiz cúbica da raiz quadrada de A. Para eu transformar isso em um radical só, basta eu multiplicar 3 vezes 2, 6A. Conservo o radicando, multiplico os índices. Nossa, olha essa, parece tão difícil, mas é tão simples, gente. Olha só, eu conservo o radicando, que é o 5. E aqui eu vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, vai ficar raiz 12ª de 5. Aqui vai ficar raiz, copio A, porque eu conservo o radicando aqui na radiciação. E vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de A. Aqui, 3 vezes 5, 15. Então, eu multiplico os índices e copio o radicando. Aqui, 2 vezes 2, 4. E aí, depois, ele quis simplificar, ó, ele dividiu aqui por 2 e aqui por 2. O 4 virou 2, o 6 virou 3.
E aí, aqui, ele quis separar esse A ao cubo, A ao quadrado vezes o A com expoente 1. Esse A aqui sai da raiz e esse A não sai da raiz. Pronto, ficou assim. Agora, letra F. Aqui, nós temos que vai ficar 5 vezes 2, 10. 10, e aqui não tem um 3 ao quadrado? Nesse caso, dá pra gente simplificar por 2. Quando a gente simplificar, o índice vai ficar 5 e o expoente vai ficar 1, que não precisa escrever. Depois, letra G. Na letra G, nós temos uma potenciação, né? Na verdade, nem é radiciação. Aí, aqui, ó, o que que ele fez? Ele não tem que elevar ao quadrado esse radicando? E aí, ele elevou ao quadrado. Só que quando esse radicando ele tá elevado ao quadrado, ele não paga para sair completamente, porque ele tem o mesmo expoente que o índice, e aí ele sai da raiz. Aqui um exemplo, distribuir o expoente, ó, que foi o que eu expliquei agorinha há pouco. E aí, aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, esse 2 vai sair da raiz porque ele vai ganhar expoente 2, vai ficar sem radical. 25 vezes 2, 50. E para acabar, essa daqui vai ficar 3 ao quadrado, A ao quadrado, raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 9A ao quadrado. Esse 5 não paga para sair? Vezes 5. Então, aqui, 9 vezes 5, 45A ao quadrado. E agora, o exercício 9 da página 19. Efetue as operações. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2. Como tem o mesmo índice, é uma multiplicação, eu posso fazer 6 vezes 2, 12. Esse raiz de 12, gente, eu vou fatorar esse 12. Quando eu fatorar esse 12 por 2, dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. E aí, esse 2, ele paga para sair. E o 3 não. Então, a forma mais simples de escrever esses dois radicais aqui na forma de multiplicação é 2 raiz de 3. Continuando, aqui. Todos os radicais têm o mesmo índice, então eu posso multiplicar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Ó, será que tem jeito de eu simplificar isso aqui e tirar alguém da raiz? Vamos ver? 30 por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Aqui, gente, tá vendo que todo mundo vai ter expoente 1? Como todo mundo vai ter expoente 1, aqui não precisa de eu colocar a forma fatorada dentro do radical, porque ninguém vai pagar para sair, então fica desse jeito, tá bom? Continuando, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Como tem o mesmo índice, basta eu copiar o índice e multiplicar 2 vezes 5, 10. O 10, a fatoração é 2 vezes 5, então ninguém tem expoente 3 ou mais para pagar para sair, então vai ficar assim, raiz cúbica de 10. Aqui, 8 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Eu faço coeficiente com coeficiente, que dá 24, e aqui, radical com radical. Gente, o radicando, para eu poder multiplicar, tem que ter o mesmo índice, e eles têm, porque é raiz quadrada e raiz quadrada. Então, 2 vezes 5, 10. Então, fica 24 raiz quadrada de 10. Agora, aqui, também tem o mesmo índice, então, eu posso fazer 16 vezes 2, 32, raiz quinta de 3 vezes 4, 12. A fatoração do 12, gente, a gente não tinha feito ela aqui, não é 2 ao quadrado vezes 3? Se eu vier aqui e trocar pela forma fatorada, algum dos expoentes vai ser 5 ou maior que 5? Não, então não precisa de eu trocar pela forma fatorada, porque nenhum número vai pagar para sair, tá bom? Letra F. É uma divisão. A divisão, gente, tem que ter o mesmo índice. E aqui a gente tem, então eu posso dividir. 8 dividido por 2, 4. A raiz de 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? E esse 2, ele não paga para sair do radical, então fica 2. Letra G. Aqui, os radicais, eles têm o mesmo índice. Então, eu posso fazer 15 dividido por 5, 3. Letra H. Os radicais também têm o mesmo índice. Então, vai ser só copiar o radical com índice 3. Mas antes, como tem coeficiente, eu tenho que dividir os coeficientes. 10 dividido por 2, 5. Raiz cúbica de 8 dividido por 2, 4. Aí, gente, o que acontece? Aqui o 4, ele não é 2 ao quadrado?
Se eu quiser colocar um igual e colocar a forma fatorada, eu posso colocar? Posso, mas não vai adiantar, porque o 2, que é o expoente, ele não paga para sair o 3, então eu deixo assim, nessa forma mesmo, porque não vai adiantar a gente fatorar. Letra I. De fora com de fora, que é o coeficiente com coeficiente, radicando com radicando. Então, 18 dividido por 9, 2. Raiz de 10 dividido por 10 dá 1. Eu posso fazer essa divisão porque aqui é raiz quadrada e aqui também é raiz quadrada. Agora, raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui dá quanto? 2. Um outro exemplo da radiciação de radicais é aqui, ó. Quando a gente tem esse número aqui, ó. Como que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente vir aqui e multiplicar e colocar a raiz quarta, gente. A gente tem que tirar esse número daqui e fazer com que os dois radicais, eles estejam sem ninguém aqui no meio. Agora, como que a gente faz isso? Eu copio esse 2 aqui, e aí esse 2 aqui que estava de fora desse radical, eu vou voltar ele para dentro do radical. E aí, quando eu volto ele para dentro, aqui não tem o expoente 1, quando eu voltar ele aqui para dentro, ele vai voltar com o expoente 2. E aí, agora sim, que eu não tenho nada que entre um radical e o outro, eu posso multiplicar os índices e escrever um único radical ao invés de 2. Então, aqui vai ficar... Então, nós temos que isso daqui corresponde a raiz quarta de 8. Então, para a gente finalizar, voltamos aqui ao resumo das operações com radicais. A adição e a subtração é obrigatório ter radicais semelhantes para eu poder somar e subtrair. E aí, quando eu tiver os radicais semelhantes, eu conservo o radical que é semelhante e opero os coeficientes. O que que eu opero, gente? Opero é fazer a operação. Qual a operação? De somar ou de subtrair. Depois, nós vimos a multiplicação e a divisão. Multiplicação e divisão, nós precisamos ter radicais com índices iguais. É obrigatório. Se eu não tiver índices iguais, a gente tem que transformar. Tá, e aí depois que transforma, então tá com índices iguais. E aí como que a gente procede depois que a gente tem multiplicação e divisão com radicais de índices iguais? A gente vai conservar o radical, vai conservar o índice desse radical e opero. Opero o quê? Eu faço a multiplicação do coeficiente com coeficiente e do radicando com radicando. Ou a divisão do coeficiente com coeficiente e do radicando com radicando. Lembrando que o coeficiente é o fator externo ao radical. Depois, nós vimos a potenciação. A potenciação, o expoente, ele é válido, gente, para o coeficiente e para o radicando. Então, ele vale para o número que é fator externo e para o número que é fator interno ao radical. E aí, gente, quando eu uso o expoente, ele não vai agir sobre o índice, porque eu vou conservar o índice. O índice, gente, ele só muda em qual operação? Ele só muda aqui, ó, na radiciação. Na radiciação, eu multiplico os índices. Então, eu conservo o radicando. Então, até a próxima. Nossa próxima aula é sobre racionalização de denominadores.